Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso curso de demandas em saúde em tempos de pandemia, a gente vai tentar compreender agora o papel da ANS, né, que lida com a saúde suplementar, e nós convidamos aqui o Fabiano, procurador da República, para conversar sobre isso com a gente, e vou pedir para a Carol fazer a devida apresentação, do nosso convidado. Bom, boa tarde a todos. Fabiano, obrigada por você ter aceitado o convite, Fabiano. Fabiano é procurador da República, né, doutor Fabiano de Moraes, lá em Caxias, né, Fabiano? Isso, Caxias do Sul. Eu não confundi com Caxias do Maranhão, né? Em Caxias do Sul, isso, é bem interessante porque o Fabiano atuava no meu lugar, lá no meu juízo, antes de eu assumir na Justiça, né? Então, o Fabiano foi juiz federal e depois que ele assumiu na Procuradoria da República, e eu sou a sucessora dele ali, né, Fabiano? No juízo substituto ali da que é uma honra para mim ter como sucessora. Oh, meu Deus, obrigada. E daí, ano passado, a gente acabou se encontrando no curso de saúde, né, Fabiano? E aí, o Fabiano é o procurador da República que está sempre indo às reuniões da ANS, tratando da saúde suplementar, já sustentou oralmente no STJ também alguns julgamentos bem importantes, né? Então, acho que ele vai poder falar com bastante propriedade aqui para nós sobre as atitudes da ANS em relação à pandemia. Fabiano, com a palavra, Fabiano. Tá ok. Obrigado, Carol. Acho que é um prazer estar falando. Eu sou uma ovelha desgarrada do judiciário, então eu tenho muitos amigos e é muito bom falar sobre isso, né? A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela tem um papel um pouquinho secundário nessas questões de pandemias, né? Acaba que ela até começou a adotar algumas medidas um pouco tarde, né? Primeiro ato que ela adotou em relação especificamente ao coronavírus foi a RN 453, agora em 13 de março, que ela colocou que a pesquisa por RT-PCR como obrigatória no rol de procedimentos. Não havia ainda uma obrigatoriedade em relação ao exame de coronavírus pela saúde suplementar. O plano de saúde não estava cobrindo esse exame. E criou uma DUT, né, em relação a isso, em relação a uma diretriz de utilização, que seria para os casos do paciente que se enquadrar na definição de caso suspeito ou provável de doença pelas regras do Ministério da Saúde. Essa foi a primeira medida assim, prática da ANS em relação a isso. E a cobertura obrigatória de acordo com a segmentação do plano, né, sempre se o plano é ambulatorial ou se o plano é hospitalar. E também uma outra medida que eles adotaram foi uma medida para... As outras medidas foram mais relativas às operadoras a ter um pouquinho mais de dinâmica em relação a isso. Uma alteração dos prazos, né, em relação ao atendimento, que os prazos de atendimento estão previstos pela ANS, o prazo máximo de atendimento dos consumidores que têm plano de saúde, eles foram ampliados e também foi possível deixar ilimitado a questão do prazo em relação às cirurgias eletivas. Né? Cirurgias eletivas é algo que tem bastante em relação aos planos de saúde, até normalmente urgência e emergência acabam indo mais para o SUS do que os planos de saúde, e com isso eles dão uma margem maior para as operadoras poder atender a questão de pacientes com coronavírus. Né? E isso foi uma dinâmica. E a outra dinâmica foi a questão dos ativos garantidores. Né? Normalmente, quase igual um banco que tem que fazer alguns depósitos para o Banco Central, as operadoras também têm que oferecer algumas garantias para o serviço perante a ANS. Então, houve uma liberação em relação a essas questões de garantias para que as operadoras possam ter um pouco mais de folga em relação ao atendimento de qualquer paciente que seja usuário de plano que tenha uma necessidade de atendimento. Né? Até porque também tem uma questão que, como os pacientes, os primeiros pessoas com coronavírus são pessoas de um poder aquisitivo maior, né, pessoas que vieram do exterior, há essa característica em relação ao coronavírus, né, que diferente da dengue, que atinge populações mais carentes, no caso, normalmente as pessoas que estão sendo atendidas por plano de saúde também. Fabiano, Quer falar, Carol? Só queria que o Fabiano explicasse um pouquinho o que é esse DUT, né, Fabiano? Por favor, você consegue explicar rapidamente o rol e alguma coisa assim para nós, por favor? Não, claro. A Agência Nacional de Saúde Suplementar ela tem um rol de procedimentos que é o mínimo obrigatório em relação às operadoras serem cumpridas.
E em alguns desses procedimentos que estão previstos no rol, ela coloca um DUT, uma diretriz de utilização. Então, o plano de saúde só é obrigado a cobrir esse procedimento se a pessoa estiver enquadrada naquela diretriz de utilização. E, no caso, eles remetem essa diretriz de utilização ao que define o Ministério da Saúde em relação a paciente que seria caso suspeito ou provável da doença. Né? Então, não seria todas as pessoas que poderiam ir lá querer fazer o teste para se tem coronavírus ou não, porque eu acho que eu tenho, quero ir lá fazer o teste. Não, seria apenas para aquelas pessoas que se enquadram no mesmo conceito do Ministério da Saúde, que atualmente é restrito até pela questão de não existir quantidade significativa de testes para poder fazer em todo mundo. Eu ia perguntar, em relação à ANS, ela regulamenta a saúde suplementar. E como é que ela faz isso? Quais são os atos? Né? Por exemplo, eu como juiz quero saber quais são as regulações que a ANS expediu. Né? Nós, na Justiça Federal, lidamos poucos com saúde suplementar, mas terão juízes estaduais também assistindo o curso. E aí, eu sendo juiz estadual, quero saber quais são as principais normas da ANS, entender o funcionamento da ANS, como é que seria, onde é que eu Claro. consulto. Normalmente a ANS ela regula o funcionamento dos planos de saúde, normalmente através de resoluções normativas. E em relação especificamente ao coronavírus, eles fizeram um hot site dentro do site deles, da ANS, tem um hot site com os normativos em relação especificamente ao coronavírus, essa RN 453, que ampliou os prazos de atendimento das operadoras para dar uma certa folga em relação a ter muitos atendimentos, e também prevendo essas questões de alguma regulação dos ativos garantidores deles. Né? O que a gente tem um problema em relação à ANS, provavelmente a gente vai adotar alguma medida ainda em relação aos prazos de cancelamento de plano de saúde. Né? Então, como os prazos, normalmente se a pessoa passa 60 dias sem pagar o plano de saúde, esses dias não precisam ser corridos, podem ser intercalados, a operadora poderiam extinguir o contrato de plano de saúde. Então, a gente espera que ela amplie esse prazo agora, nesse período de pandemia, exatamente para evitar que alguma pessoa que, porventura, não consiga pagar o plano nesse período, porque a gente sabe dos problemas econômicos que gera também a pandemia, ela consiga manter esse plano de saúde e ser atendido quando possível pelas operadoras. Uma dúvida também que eu tenho em relação à pandemia se refere à UTI, leito de UTI de hospital privado. Se fala que diante da pandemia, uma possibilidade de requisição de leitos e unificação, né, para que esses leitos sejam contabilizados e usados de modo equânime, sem fazer distinção entre pacientes de planos ou do SUS. Existe alguma coisa sobre isso? A ANS tem interferido? Na verdade, não houve uma regulação da ANS especificamente em relação a isso, né? A gente sabe que com essa emergência de saúde pública de importância nacional, pode ocorrer de algum local específico, de acordo com os pacientes, o poder público tem essa possibilidade de encampar todos os serviços privados de atendimento à saúde. E daí, nesses casos, até existe uma previsão no artigo 10, inciso 9, lá da Lei de Plano de Saúde, que em caso de cataclismas, guerras, comoção interna, não existe uma definição muito clara em relação a isso, as operadoras poderiam deixar de atender os consumidores de plano de saúde. Talvez uma situação dessa específica em determinado local, que realmente todo o serviço de saúde privado tenha sido encampado pelo SUS, possa ocorrer essa questão aí de a pessoa não ter o atendimento de saúde, porque na verdade está sendo encampado, pelo menos a questão hospitalar ser encampada toda pelo sistema único. E também você consegue prever as consequências de alguma coisa desse tipo para os planos e seguros de saúde ou não? É muito difícil saber, porque vai ter questões específicas, né? Não sei se, pelo menos a previsão é que alguns locais provavelmente socorra, né? Dependendo do grau de contágio das pessoas, da saturação do sistema, e depende da própria questão do gestor de saúde, né? O gestor local que teria que considerar isso, que seria mais importante ele controlar todos os leitos, né? Dependendo dos locais, tem muito mais leitos de UTI privado do que
do que do SUS, né, do sistema público. Então, pode ocorrer em alguns casos, dependendo do número de pacientes, que o gestor de saúde local resolva que encampar todos os serviços privados e controlar isso, até porque o número de pacientes atendidos pelo plano de saúde é menor do que o número de pacientes atendidos pelo SUS, e muitas vezes a porta de entrada vai ser o SUS. Né? Uhum. Uma outra pergunta se refere aos tratamentos que estão sendo ainda em fase experimental de estudos clínicos, ainda não há uma certeza científica absoluta sobre a eficácia e até a segurança de alguns medicamentos que estão sendo utilizados, como a hidroxicloroquina. Nesse caso, os planos, hoje tem uma diretriz já da Anvisa, né, sobre esse tema, mas os planos, eles devem fornecer esse tratamento, não devem? Em que contexto? Havendo diretriz da Anvisa em relação ao tratamento, eles têm que fornecer. Né? Eles estariam isentos de fornecer tratamentos experimentais. Então, mas se há quando houver, já existe especificamente em relação à hidrocloroquina, uma diretriz da Anvisa. Se houver para outros medicamentos ou para outros tipos de tratamentos, os planos de saúde automaticamente devem cobrir esse tipo de tratamento. Né? Ele só não tem a obrigação dos que ainda são experimentais. Então, eles ficam E Fabiano, e se o tratamento for realizado domiciliarmente, também subsiste a obrigação do plano? Essa é outra questão que a gente tem tentado trabalhar com a ANS, que eles regulem a obrigatoriedade dos planos fazer esse tratamento em casa, o home care, para evitar, inclusive, até os casos de superlotação de hospitais. Né? Se vocês têm a possibilidade, ou mesmo que não haja mais vagas, os hospitais chegando num ponto de saturação do serviço de saúde como um todo, eles forneçam esse serviço domiciliarmente para as pessoas. De alguma forma, haja um tratamento, ainda que não seja o mais adequado, eles permaneçam fornecendo tratamentos na residência das pessoas. Que é uma forma até de diminuir o impacto sobre o sistema de saúde como um todo. Né? Porque a gente sabe que números de leitos são limitados, então, se puder, nos casos possíveis, fazer esse tratamento, a gente está tentando com a ANS que regule isso especificamente para o Covid-19. Sim. Uma última dúvida que eu tenho, essa é menos relacionada com a pandemia e sim, mas com alguns temas do curso que a gente tratou aqui, que se refere à análise de custo-efetividade de medicamentos ou tratamentos. A ANS faz algum tipo de estudo dessa natureza? Como é que ela mede o impacto de uma nova tecnologia nos contratos? Uhum. Na verdade, em relação a medicamentos, eles não fazem muita análise. Eles têm relativo ao rol de procedimentos e algumas diretrizes de utilização. Então, normalmente para a inclusão de algum tipo de exame ou outras coisas, eles fazem uma análise do impacto antes de incluir no rol. Provavelmente vai atrasar esse ano, né? Mas a previsão era que esse ano é um ano de revisão do rol. Que normalmente a cada 2 anos tem um novo rol que são incluídos novos procedimentos e são excluídos outros em relação ao tratamento de saúde. E normalmente há um estudo em relação à efetividade, mas em relação a medicamentos especificamente a cobertura ela é mais ampla do que em relação especificamente a exames, por exemplo. Tem uma diferenciação. Tem que ser oferecido o melhor tratamento para o consumidor de plano de saúde. Então, essa é mais ou menos a diretriz da ANS, mas ela não entra em muitos detalhes de que se esse tratamento é melhor ou não, deixa para os médicos assistentes de cada operadora decidir. Ok. Mais alguma pergunta, Carol? Acho que é isso. Acho que é isso. Ótimo. Então, obrigado. Só outra coisa que eu lembrei, que também que é uma alteração da ANS, agora recente, ela aumentar a questão do telesaúde, né? Então, ela está possibilitando as operadoras recontratualizar com seus prestadores de saúde, até para esse momento de isolamento social, tudo, haver maiores possibilidades de atendimento por telesaúde, que era algo que até pouco tempo atrás não havia essa obrigação. E agora eles ampliaram isso, possibilitando para que as pessoas não precisem ir, principalmente outros serviços de saúde, psiquiatra, psicólogo, tudo que for possível fazer por telesaúde, a recomendação é que seja recontratualizados os prestadores e seja possível prestar esse serviço. Ótimo. Então, muito obrigado, Fabiano, por ter ajudado a gente aqui nessa análise da ANS e estamos à disposição para retribuir no que pudermos.